Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2026, e eu tô gravando esse vídeo como um arquivo pessoal. E se isso servir de inspiração ou de ganho de consciência para alguém, faça um bom proveito. Em outubro de 2024, no mês que eu estava para fazer 50 anos, comecei a entrar na perimenopausa. Comecei a perder muita massa magra, comecei a ter muita indisposição. Minha ferritina, que já era baixa, já estava mais baixa ainda. Um cansaço. Minha barriga estava inchando, porque daí descobri também que tinha intolerância à lactose, intolerância ao glúten. E naquele momento, eu tomei uma decisão, que eu ia cuidar do meu corpo físico. A questão emocional, por eu ser terapeuta, por eu fazer psicanálise, o emocional já estava trabalhando. Mas como eu sempre digo, o corpo físico precisa ser tratado com os médicos com a competência da área física. E corpo físico é alimentação, atividade física, água, sol, sono, né? Então, ali eu tomei uma decisão de realmente olhar para o corpo físico e fazer o que fosse necessário para esse autocuidado. Então, eu fui entender um pouco de nutrição, o que o meu corpo precisava. E agradeço por, nesse meio do caminho, encontrar a Patrícia, que fez a minha orientação nutricional, me explicou muita coisa sobre nutrição, sobre os tipos de alimento, o que um compete com o outro, o que era importante, me explicou a lógica da nutrição e falou sobre a suplementação. E tive que vencer algumas barreiras, algumas crenças limitantes e comecei a suplementar. E com a suplementação, os sintomas que eu tinha do climatério, da perimenopausa, amenizaram um monte. O cansaço, o desânimo, a fadiga, até os calorões, né? Que minhas colegas falavam de um calor que ficava por minutos, né? Aquele calor que suava, tal. E eu tinha um leve calor que não durava mais que 30 segundos. E depois de 6 meses de suplementação, 6 meses, 8 meses, eu não tive mais o calorão e nem estava fazendo reposição hormonal. Mas em janeiro de 2025, eu peguei firme na atividade física. O Lucas, que é meu personal, que eu agradeço imensamente, uma pessoa que teve muita paciência comigo, porque eu precisava entender a lógica do para que fazer aquilo, porque na verdade a minha mente me sabotava, não queria fazer atividade física, mas eu sabia que eu precisava, porque quando você entra no climatério, você precisa de proteína, então precisa de uma alimentação adequada, senão você vai literalmente morrer mesmo, mais rápido. E precisa fazer musculação, precisa ter força. Então, como é que você vai fazer força, mas se você não dá os alimentos, os nutrientes necessários para o corpo? Então, eu, com toda a minha dificuldade, com toda a minha inflexibilidade no corpo, com toda a dureza que eu tinha, o Lucas teve paciência, mas principalmente foi um profissional assim, que foi trabalhando dentro dos meus limites. E hoje eu tô assim, emocionada, porque agora em fevereiro eu comecei, né, a fazer a reposição hormonal. Graças a Deus foi desmistificado esse estudo sobre o uso de hormônios que dá câncer e faz muito mal, tal. Na verdade, ele tem muito mais benefícios do que malefícios, né? Aí depende da idade, se você já tiver mais de 60 anos, aí é mais risco do que benefício. Mas antes tem muito mais benefícios do que malefícios. Então, iniciei agora a reposição hormonal e essa
doutora pediu os exames, a doutora Bruna, ela pediu os exames de vitamina, né? Ela é uma médica integrativa, então não olha somente a questão hormonal, não olha somente números, ela olha a pessoa, os sintomas da pessoa. Então, com todo esse olhar integrativo que eu tive, eu fui ajustando. E a primeira boa notícia, né, esse ano, agora em abril, a doutora Bruna pediu os exames de vitamina, coisa que nenhum médico até hoje pediu para mim. E aí ela colocou numa tabela e gravou um áudio de 9 minutos, um vídeo de 9 minutos para mim, explicando aquela tabela, aquelas referências, e me elogiou muito. Falou assim que meus exames estavam ótimos, as vitaminas minhas estavam ótimas, e parabenizou a minha nutricionista, que ela é excelente. Então, assim, fiquei feliz de estar com profissionais competentes, né? E eu segui e consegui resultado porque eu fiz as recomendações. Foi eu que escolhi esse profissional e fiz a recomendação. Então, esse, assim, foi o primeiro grande, a primeira grande resultado da conquista, né? Do trabalho que eu fui fazendo de suplementação, de buscar uma alimentação adequada. Então, tive um resultado muito positivo. E aí hoje o Lucas fez uma avaliação, eu estava fazendo a avaliação dos membros inferiores, e quando ele levantou, eu estava deitada, e ele levantou a minha perna, que minha perna foi a 90 graus, minha perna era travada. Eu não tenho noção de ângulo, mas tipo assim, eu acho que ele ia até uns 70 graus, 50, 60 graus, e mais que aquilo, minha perna doía muito. E ele levantou, para mim que ele levantou até 90 graus, e eu não senti dor, a minha perna simplesmente foi. E, gente, eu fiquei tão feliz. E aí a gente fez também um exercício de lateral, assim, que eu tinha que ficar segurando o meu corpo no ar, né? Apoiado ali no quadril. E ele achava que eu ia ficar por 30 segundos. E eu fiquei por 1 minuto e 15. Então, assim, se eu ficasse 1 minuto já era considerado muito bom. E eu fiquei 1 minuto e 15. Então, isso é resultado de um trabalho sério, de dedicação, né? Então, ele falou assim que a minha avaliação estava excelente. Eu fiz um exercício depois, segurando de bruço, né? Segurando o corpo no ar também, apoiado apenas pelo quadril. E ele falou assim que nessa era para mim fazer força no abdômen, eu não lembro onde, né, no glúteo, e aí que eu poderia sentir um pouco de dor na lombar. E aí eu esperei aquela dor na lombar, né? Então assim, fiz força assim, né? Contraí o abdômen, o glúteo e fiz exercício. Mas em nenhum momento eu senti dor na lombar. Mas o glúteo assim queimava ali, né? Eu falei, Lucas, eu não senti dor na lombar, mas o meu glúteo assim queimou. Ele falou, nossa, excelente. Então é sinal que o teu glúteo tem força e ele protege a tua lombar. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, o meu corpo tá muito bom, né? Eu já tive dores na lombar. Então ele falava que era musculatura fraca do glúteo, né? Então o glúteo, assim, ele tem um papel fundamental no corpo. Então, assim, tô muito, muito, muito feliz hoje porque tô colhendo resultado de uma decisão que eu tomei há 1 ano e meio atrás e que me exigiu muito esforço e disciplina, mudança de hábitos alimentares, organizar a agenda. Então, gente, é muito, muito importante a gente cuidar da nossa saúde emocional, mental e física. E a vida, ela é muito justa. Quando você faz a sua parte, o resultado vem. Então, eu sei que eu tô colhendo frutos de dedicação que eu fiz.
E tá sendo muito, muito bom. Eu tô muito feliz, muito feliz.